Deus é um Deus que, desde o início, tinha um grande propósito. E o propósito dele era ter uma comunhão íntima comigo e com você. A prova disso é que ele cria todo o universo. E depois cria um planeta chamado Terra. E nesse planeta chamado Terra, ele cria um ser diferenciado. Todos os animais, todas as aves, todos os répteis, grandes ou pequenos, foram criados simplesmente por serem criados. Mas quando Deus foi criar o homem, ele cria a sua imagem e semelhança. E sopra nele o que se chama o espírito da vida, para que o homem tivesse condição de ter uma comunicação direta e salutar com o seu Criador. Porque ele me criou e te criou para se relacionar comigo e com você. Esse era o grande projeto, o grande propósito de Deus com a criação do ser humano. E quando o homem, no próprio Gênesis, no começo da história, o homem abre mão dessa comunhão e simplesmente o deixa de lado, tomando uma decisão de desobedientemente experimentar algo que não deveria fazer, perde-se essa comunhão com o Pai, com Deus. E ali começa o grande propósito de Deus na história, em toda a Bíblia, para que eu e você tivéssemos uma outra oportunidade de novamente voltar a ter comunhão com Deus. E a história da Bíblia vai caminhando nesses termos. Deus vai estruturar uma nação chamada Israel. E dessa nação chamada Israel vai vir alguém, esse que seria o libertador. E esse Messias vai mudar a história, morrendo no meu lugar e no seu lugar, para que novamente eu e você, pelo seu sangue, tivéssemos novamente acesso a Deus. E a história vai caminhando. Há uma igreja sendo estruturada no livro de Atos. E essa igreja, com muitas lutas, muito sofrimento, muitos mártires, muitas pessoas que, pelo fato de se decidirem ao lado de Jesus, suas vidas eram ceifadas. Essa igreja continua dolorosamente triunfante, como nós aprendemos domingo passado. Que Cristo nos faz andar em triunfo. E essa igreja sofrida, angustiada, perseguida, sendo tomada em assalto por heresias no meio dessa igreja, numa situação totalmente de grande opressão pelo Império Romano, é que a carta de Apocalipse descreve. Jesus vem até o seu servo, na ilha de Pátimos, que estava preso, um preso político, um preso por causa da sua fé cristã. Chega até ele e dita essa carta, e vai contar para ele as coisas que a igreja precisava saber. E vai descrever para ele aquilo que a igreja não consegue ver. E o primeiro ciclo de palestras de Jesus é para a sua igreja. Ele começa a dizer o Apocalipse para as 7 igrejas, que nada mais é do que a totalidade de toda e qualquer igreja que exista na face da terra. A igreja de 1500, a igreja de 2005, a igreja de 2050, qualquer igreja, a igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja católica, a igreja luterana, seja qualquer igreja, essas cartas estão escritas para a igreja de Cristo. Tanto é que eu e você podemos lê-las, e estivemos lendo essas cartas, e nos vimos em muitas vezes nas críticas de Jesus por ela. Nos vimos muitas vezes nos elogios que Jesus fez a essas igrejas. E hoje nós vamos ver a última carta que Jesus escreve à sua igreja, falando claramente das coisas que ele gostaria que a igreja tivesse mudança. E essa igreja de Laodiceia
É a igreja em que Cristo não ressalta nenhuma qualidade. É a igreja onde Jesus não vê nenhum teor de algo bom. Mas também é uma igreja que não passa por nenhuma crise de perseguição, não passa por nenhum problema de heresia, de falsos profetas dentro dela. É uma igreja que estava vivendo uma normalidade e uma tranquilidade. Mas Jesus vai falar a ela algo muito sério. Jesus vai dizer que Deus tem um plano para a humanidade. E o plano da humanidade é resgate da comunhão que ele tinha com essa humanidade no princípio. Jesus é o meio porque Deus vai cumprir esse propósito. E é por isso que ele começa essa carta dando a descrição a respeito de quem é Jesus. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 3, do versículo 14 ao 22, e nós vamos ler essa última carta à igreja de Laodiceia. E diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem um plano para a humanidade, e o plano para a humanidade é um resgate dessa comunhão com Ele, que foi destruída por causa do pecado, que eu e você herdamos em Adão. Quando a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus vem a essa igreja, é porque a igreja é a agente de transformação de Deus nessa terra. A igreja é o agente de Deus no cumprimento do seu propósito. Se Cristo é o meio, a igreja é agente. É o agente de transformação. Por isso Jesus começa dizendo quem é Ele. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, o soberano de toda a criação de Deus. Porque Jesus se apresenta como a confirmação de Deus no seu propósito. Todas as vezes que você diz amém, toda vez que alguém fala assim, olha, que Deus te abençoe, o que você responde? Amém, graças a Deus. Pior às vezes, não abençoe, não quero. Fica com a sua bênção. O que você está dizendo? Você está dizendo, assim seja. Que seja como você está me desejando. É isso que significa amém. Cristo é o amém de Deus. É o assim seja para o seu propósito. É o assim seja para o seu querer. Quando ele vai se apresentar
como testemunha fiel e verdadeira, ele está dizendo, eu não sou só apenas a confirmação da vontade de Deus, do propósito de Deus, mas eu sou o cumprimento do propósito de Deus. Por quê? Porque eu sou aquele que morreu por causa desse propósito. A palavra testemunha vem do grego martírio e martírios, que quer dizer o que nós entendemos de pessoa que morre por causa de uma causa. Quando você diz que é testemunha de alguém, na verdade você está dizendo, estou disposto a sofrer as sanções necessárias por aquilo que estou dizendo a favor dessa pessoa. Jesus foi a testemunha fiel, porque ele morreu em cumprimento do propósito de Deus de resgatar a mim e a você numa doce comunhão com ele. Jesus também é tratado como soberano da criação. Algumas Bíblias trazem o princípio de toda a criação. Isso quer dizer que Jesus também não é só a confirmação de Deus, o cumprimento em si do propósito de Deus, mas também a garantia, porque ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer o que precisa ser feito, de proporcionar que os homens tenham novamente acesso a Deus. Foi isso que ele fez na cruz. Por causa da morte de Cristo, eu e você tivemos a ponte. Somos levados ao outro lugar. A Bíblia vai dizer que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, de um lado era a morte, mas por causa de Cristo eu posso transportar para a nova vida, essa vida com Deus. O propósito de Deus é trazer uma ligação entre você e Deus, através do seu Filho. E a igreja é exatamente esse agente de cumprir os propósitos de Deus. Olha lá o que está escrito em Apocalipse 1:20, para que você entenda o que Jesus estava querendo dizer quando chamava a sua igreja de candeeiro, chamava a sua igreja de candelabro. Jesus estava dizendo que ele é o Senhor que anda no meio dos candelabros, ou seja, anda no meio da totalidade da igreja. Ele está no meio da igreja, tem a mão direita os 7 candelabros e as 7 estrelas. E a interpretação disso está lá em Apocalipse 1:20, que os anjos são as 7 igrejas. Aliás, os anjos são as 7 estrelas e as 7 igrejas são os 7 candelabros. Isso quer dizer que a igreja tem um propósito. E lembra que essa carta está sendo escrita para um número de pessoas que estavam na Ásia. Toda a igreja constituída da Ásia, em Éfeso, em Esmirna, em Tiatira, em Pérgamo, em Sardes, em Filadélfia e também em Laodiceia, eram compostas, na sua grande maioria, não só de gentios, mas também de judeus. E dentro da tradição judaica, esse candelabro, esse castiçal, o outro nome, né? Era um lugar, é um símbolo, com aqueles 7 braços, com as velas colocadas, é um símbolo chamado menorá, que simboliza Israel, porque Israel tem a missão de levar a luz para as nações. Filadélfia, no domingo retrasado, nós conversamos que Filadélfia mostra que Jesus agora está dizendo, não é mais Israel que leva a luz, porque eu vim para eles, mas eles me rejeitaram. Agora é a igreja que leva a luz para as nações. Então a igreja de Cristo tem uma missão, um propósito de levar luz a todas as nações. Porque ela é o candeeiro, ela é o candelabro, é o menorá. Eu e você temos um propósito. Por causa da nossa função neste mundo,
é de que aonde o pecado trouxe uma grande treva, que as pessoas não podem mais ter comunhão com Deus e com as outras, a igreja de Cristo é aquela que vai levando a luz para que você não erre o caminho para uma comunhão com Deus e com as pessoas. E é por isso que Jesus fecha o seu ciclo de palestras à sua igreja, dizendo a essa igreja de Laodiceia, Laodiceia, o seu pecado não foi cair em idolatria. O seu pecado não foi cair em enganação dos falsos profetas. Você não correu da perseguição porque você nem recebeu. O seu pecado é que você perdeu o seu propósito. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio, nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Quando nós olhamos para a história de 3 cidades que eram grande influência naquela região, o triângulo, como se fosse um triângulo aí mineiro, paulista, era feito por 3 grandes cidades chamadas Colossos, Hierápolis e também Laodiceia. Colossos era conhecido pelas suas fontes de águas extremamente geladas. E Hierápolis era conhecido exatamente ao contrário, por suas fontes termais de águas extremamente quentes. Mas havia um aqueduto que levava a água que saía de Colossos e viajava 23 quilômetros. E quando chegava em Laodiceia, chegava uma água morna. Jesus pega essa grande realidade que eles sofriam e sempre estavam ouvindo, que olha, você perdeu o seu propósito, igreja de Laodiceia, porque você está como a cidade de Laodiceia. Você não serve para cura medicinal com as suas águas e não serve para dar água ao sedento como Colossos. Você é uma água que não serve para nada. Não mata a sede com água morna e não se tira dor com água morna. Jesus está dizendo que o grande problema daquela igreja era exatamente a perda do propósito de ser luz como um candelabro e de ser aquele lugar onde as pessoas saciam a sua sede espiritual, a sua sede de Deus, e também podem curar as suas dores através do calor do Espírito de Deus que emana daquele local. Por isso Jesus olha e diz assim, não faz sentido. E Jesus continua a sua dura crítica a essa igreja, dizendo para ela por que ela perde o seu propósito e qual é o sentido disso. E ele vai descrever 3 outros grandes problemas que, na minha opinião, demonstram o que leva uma igreja a perder os seus propósitos, que leva uma pessoa a perder o seu propósito, que leva um cristão não fazer diferença na sociedade, porque ele não é água nem quente nem fria. Uma situação onde faz com que você viva a vida, consiga viver essa vida, mas não ser relevante na sua história. A primeira delas está no versículo 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, porque é pobre. Jesus vai olhar para aquela igreja e vai perceber que é uma igreja com potencial de riqueza muito grande. Aliás, seguindo o curso da cidade. Laodiceia é daquelas 7 igrejas ou daquelas 7 cidades que passam pelo mesmo problema. Aquelas 7 cidades eram sempre vítimas de terremoto.
E os terremotos abalavam todas as 7 cidades. E todas as outras 6 cidades, todas as vezes, receberam recursos e repasses do governo federal. Clamaram à presidência, foram até Brasília, pediram a sua parte lá no imposto que tem direito os municípios e as cidades. Todos receberam ajudas do imperador, menos Laodiceia, porque ela não precisava, porque ela era riquíssima. Todos os bancos que existiam na época estavam em Laodiceia. Toda a concentração de riqueza estava em Laodiceia. Ela era uma cidade rica. Portanto, seus membros da igreja também eram extremamente ricos. E Jesus olha para eles e vai dizer: não posso colocar em você o selo de alguém que tem o propósito, porque se você tem no seu coração que você não precisa de mais ninguém, você não pode cumprir o meu propósito. E qual é o propósito? Ter comunhão com Deus. Qual é o propósito? Ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Qual é o propósito? Limpar-se no sangue de Cristo do pecado que me leva à morte. Qual é o propósito? O propósito é que você e eu possamos olhar uns para os outros e sentir a presença de Deus, porque fomos salvos e remidos pelo mesmo sangue. Esse é o propósito de ter comunhão com Deus. Jesus vai dizer: para esse propósito, não precisa de dinheiro. Sabe por que, Laodiceia? Porque não se compra a salvação. Sabe por que, Laodiceia? Porque quando passar dessa morte para a vida, você não vai levar os seus bens. Sabe por que, Laodiceia? Porque não são recursos humanos que fazem almas chegarem ao céu. Laodiceia, você é pobre. Porque você não se enriqueceu da maior riqueza que um homem pode ter, que é o seu conhecimento de Deus e a sua vivência com Deus. Isso me remete a uma história verdadeira, em que Francisco de Assis conversa com o Papa de sua época. E eles estavam conversando sobre Atos 3. E Atos 3 é a história de Pedro e João quando vão à casa de oração, ao templo, e lá eles encontram um aleijado. E o aleijado olha para eles e pedindo esmola, porque era isso que ele precisava, era isso que ele achava que ele precisava. Então Pedro fita os olhos nele e diz: não tenho prata e nem ouro, mas isso que tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Então que o Papa olha para São Francisco de Assis e diz assim: incrível que hoje a igreja não possa dizer levanta-te e anda. A igreja não pode dizer que não tenho prata nem ouro, porque somos riquíssimos. E que Francisco de Assis olha bem nos olhos do Papa e diz assim: é por isso que a igreja de hoje não tem o poder para dizer levanta-te e anda. Não é parede que salva a gente, nem estrutura física que salva a gente. O que salva a gente é o sangue de Jesus Cristo, que a igreja deve pregar. O que salva a gente é aquele que diz que tem que ter uma comunhão com Deus. É aquele que diz: eu quero ser luz para levar pessoas a conhecerem a Jesus Cristo. Porque não interessa a sua conta bancária, diante do Senhor, todos nós somos pobres espiritualmente e precisamos carecidamente da glória e da presença de Jesus, e precisamos confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Evangelho de Jesus Cristo deixa democraticamente paupérrimos. Porque quando nós o encontramos, aí é que somos ricos. Que adianta o seu dinheiro, o seu plano de saúde, se não tiver saúde?
Quando nós olhamos para essa cena de Jesus, olhando para essa igreja, Jesus vai dizer, você perdeu o seu propósito, porque você acredita plenamente que o seu poder de transformação da sociedade está nos recursos que você tem. Não, os recursos que você tem são meus. E eu te dei por empréstimo, para que você, com mordomia, possa utilizá-lo para o meu propósito. Segunda grande crítica que Jesus faz a essa igreja, que faz com que uma igreja possa perder o seu propósito, é que essa igreja se tornou cega. Olha o que diz o versículo. Dou-lhe um conselho, aliás, que você se tornou cego. Você não só é pobre, mas você também é cego. E Jesus dá um conselho a essa igreja. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. E é interessante que também nessa cidade era extremamente conhecida em todo o mundo daquela época, o mundo antigo, que Laodiceia havia um centro oftalmológico avançadíssimo, uma pomada para os ouvidos e um colírio feito de pó da Frígia, que curava os olhos das pessoas. Talvez a doença da época fosse uma doença que aquele pó curava, mas a grande verdade é que eles também tinham na sua mente que eles eram detentores de algo que podia trazer cura aos olhos das pessoas, cura aos ouvidos das pessoas. E quando Jesus olha para eles, vão dizer assim, olha, nem o pó frígio que vocês têm pode fazer vocês enxergarem novamente, porque vocês não vão cumprir o meu propósito, porque vocês não enxergam qual é o meu propósito. Sabe por quê, igreja de Laodiceia? Porque o meu propósito não se discerne humanamente, se discerne espiritualmente. E os que veem apenas humanamente não terão a visão do alto. É a igreja que resolve tudo no discernimento que ele tem humano das coisas. Às vezes nós olhamos para a situação e nós não percebemos a dimensão espiritual que a situação tem. Jesus está dizendo, olha, não adianta abrir os olhos, porque é uma cegueira espiritual que precisa ser curada com o meu colírio. A Bíblia vai nos descrever o moço do profeta, quando ele olha, levanta de manhã e vai escovar os seus dentes lá fora, e dá uma olhada e vê o exército inimigo com cavaleiros, cavalos, incontáveis números de pessoas, para buscar o profeta Eliseu. Então Geazi chega correndo e fala assim, acorda, meu senhor, porque você não sabe o que aconteceu. Dá uma olhada aqui fora, o número de exércitos dos inimigos que estão contra nós. E sabe o que Geazi tem que ouvir? Eliseu chama Geazi e vamos fazer uma oração. Geazi talvez pensou, é oração de despedida, foi muito bom, Senhor, que nos leve em paz. Mas a oração do profeta foi exatamente o contrário. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Imediatamente Geazi viu o exército celestial que estava em número superior. E é por isso, por causa desse texto bíblico, que nós cristãos temos aquele chavão. Muito maior é o que estão conosco do que os que estão com ele. Porque nesse texto, esse homem que estava cego, estava vendo só apenas aquilo que se vê e naquilo que não se vê é eterno. Aquilo que não se vê é o que Deus tem para nós. Aliás, é por isso que o livro de Apocalipse é o livro chamado Revelação, porque a partir do capítulo 4, e digo para você, não perca, Jesus vai descortinando aquilo que a igreja não vê. Porque o que ele vê é sangue, sofrimento. O que a igreja ali vê é gente sendo morta por causa do evangelho. O que a igreja está vendo é o império
romano. O que a igreja está vendo é que a igreja será dizimada. O que a igreja está vendo é o pessimismo. Mas quando Jesus o convida a ter o alcance, o seu colírio, eles vão ver o que é discernido espiritualmente. E aí o céu se abre no capítulo 4, as trombetas tocam no capítulo 7 em diante, e as coisas vão acontecendo de maneira sobrenatural, porque é assim que anda a igreja de Cristo, naquilo que não se vê, atentando daquilo que se crê, porque é assim que opera o poder de Deus. É assim. É assim que caminha a igreja de Cristo. Jesus vai dizer: você não está cumprindo o propósito, Laodiceia, porque você não consegue discernir espiritualmente as coisas. E por último, você não está conseguindo cumprir o propósito de me levar às pessoas, levar luz, levar a água da vida às pessoas, porque você não está qualificada para isso. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. Quando nós falamos em roupas brancas na Bíblia, o simbolismo é de santidade. A roupa branca representa uma santificação, algo que foi qualificado. A cidade de Laodiceia também era conhecida porque produzia uma lã negra linda. E eles também vendiam essa lã a todo o Império Romano e todo mundo conhecido, e isso revertia em dinheiro. Mas Jesus vai dizer assim: não é essa roupa bonita que vocês vendem que vai cobrir a nudez de vocês, porque o que vai cobrir a nudez de vocês é porque vocês reconhecem que são pecadores e precisam ser cobertos pela roupa que eu quero dar a vocês. Quando a Bíblia vai falar em santidade, em santo, há 3 palavras que a gente tem que destacar. A primeira é a posição nossa em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, Ele me justificou, Ele me santificou. Não sou eu digno de santidade, nem eu merecedor do título de santo. Por quê? Porque eu sou pecador. Mas a gente aprende desde cedo que quando Deus olha para mim e para você, Ele me vê através de Jesus Cristo. E quando Ele me vê através de Jesus Cristo, Ele vê através do sacrifício de Jesus. E por ver-me através do sacrifício de Jesus, Ele me vê justificado, santificado. Mas a segunda coisa, a segunda palavra, é que a santidade tem a ver com condição. É aquilo que eu me condiciono, ou quero que o Espírito Santo me condicione, me torne. Por isso é necessário se santificar. É necessário estar sendo lavado no sangue do Cordeiro, mas também ser lavado pela água purificadora do seu espírito. É necessário que o cristão tenha uma condição de santo. É necessário ser santo, mas buscar a santidade também. Ser santo, Cristo me faz santo. Mas tornar-me santificado é uma ação do Espírito Santo, onde eu mesmo luto contra a carne que há em mim, de Gálatas 5, 22 em diante, que vai dizer, 16, aliás, 13 e 16, que vai dizer que há uma luta entre a carne e contra o Espírito. E esses dois militam contra a minha alma. Mas há uma terceira palavra, que é a disponibilidade. Toda vez que a Bíblia vai falar lá no Velho Testamento a respeito do santificar, por exemplo, no capítulo 3 de Josué, quando ele vai dizer: santificai-vos, pois amanhã Deus fará proezas, maravilhas no nosso meio. Ele está dizendo: disponham-te, se organizem, se preparem, organiza a sua casa, limpa a sua vida, faz acertos com Deus, porque amanhã eu vou usar vocês para o meu propósito. Mas também se disponham a fazer a obra que eu tenho para vocês fazerem.
Então, santidade tem a ver com a minha posição diante de Jesus, mas a minha condição. Eu estou preparado, eu estou pronto, eu estou limpo, eu estou organizado para isso. Não há mais peso de culpa sobre mim. Eu não estou vivendo uma vida dupla. Eu estou colocando a minha vida diante do Senhor. Jesus vai dizer para aquela igreja, sabe o que está acontecendo? Vocês perderam o propósito porque vocês perderam a santidade de se prepararem e se colocarem à minha disposição para serem luz nesse mundo. Vocês agiram exatamente como aquele homem que a Bíblia vai chamar de louco. Essa noite pedirei a tua alma. Para que você fez tudo o que você fez? É uma igreja que não faz diferença na sociedade. É uma igreja que, se deixar de existir, não causa nenhum impacto. É por isso que Jesus vai dizer para essa igreja que ninguém mata a sede deles com a sua água. Ninguém se cura, ninguém é transformado, ninguém é mudado por causa do evangelho que você prega, porque ele é morno, porque você não tem um testemunho de vida que lhe dá autoridade para dizer, levanta e anda. Porque você não tem o poder espiritual, o discernimento espiritual, porque você não sabe nem qual é o seu propósito. E aí a gente olha para essa igreja e diz assim, Jesus tem esperança. Aleluia, que tem esperança. Olha o que diz o versículo 19 e 20. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Uma das coisas que a Igreja de Cristo, principalmente na pós-modernidade, a Igreja de Cristo, na época que nós estamos vivendo, nós perdemos essa capacidade de entender que o nosso Deus é um Deus que nos ama tanto, que Ele nos corrige. Que Ele não tem prazer nas nossas desobediências, que Ele não tem prazer na nossa falta de propósito, que Ele não tem prazer em a gente viver para nós mesmos, que Ele não se sente nada feliz quando nós estamos vivendo nessa dimensão de cegueira, de pobreza e de nudez espiritual. E muitas vezes, de maneira dolorosa, assim como eu e você que somos pai, temos grande dificuldade, quando temos que corrigir um filho, uma filha, temos que dizer, você não vai receber aquilo que você precisava receber, porque você precisa aprender, que precisa obedecer, porque a obediência traz bênção. A correção dói. Mas só corrigimos a quem nós amamos. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Se nós, sendo maus, sabemos que precisamos corrigir os nossos filhos, muito mais Deus. E em Jesus Ele vai dizer, eu preciso dizer para você, arrependa-se, tome uma postura, santifique-se, prepare-se, porque eu estou te repreendendo, eu ainda estou falando, mas a vida e os momentos difíceis da vida podem estar te castigando. Mas todas as coisas ainda é para você voltar para o meu propósito. E o meu propósito é que você seja uma água que tire a sede daqueles que estão sedentos, que você seja algo que traga cura, alguém que tenha luz para levar as pessoas até novamente a comunhão comigo. Eu quero renovar o meu projeto.
O Éden que foi destruído, eu quero restaurá-lo para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Deus quer isso, esse é o propósito dele. E é tão interessante que no versículo 20, ele vai dizer essa linguagem. Muitas vezes nós usamos esse texto para falar das pessoas que não conhecem Jesus, como Jesus estivesse batendo a porta dela e dizendo assim, entra. Ou eu quero entrar na sua casa, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer isso ou aquilo. Esse texto não fala às pessoas que não conhecem a Jesus, esse texto fala à igreja que conhece a Jesus, mas que perdeu o seu propósito. Jesus não tem espaço na igreja. E ele está pedindo para que a igreja abra a porta para ele poder entrar. Sabe por quê? Porque ele quer restabelecer o propósito dele de ter comunhão comigo e com você. Por isso o tom dessa carta é um tom pesado, mas ele é um tom de um pai amoroso chamado Deus, que quer restaurar a comunhão dele comigo. O tom pesado é com o próprio filho que morreu em meu lugar e em seu lugar, e morreu por essa igreja, e que deseja que essa igreja que nós estamos falando, a primeira igreja batista pioneira em Blumenau, seja uma igreja relevante. E que onde essa igreja estiver, seja no ambiente de trabalho, na escola, seja onde estiver um membro dessa igreja, sejamos aquela luz que ilumina. Veja, a igreja é castiçal, a igreja é candelabro, a igreja não é a luz. A luz é Jesus Cristo, mas ela está posta na igreja para que as pessoas vejam a mim e a você e digam, há uma esperança. Porque quando virem a glória do Senhor na minha e na sua vida, o testemunho do poder, da graça e do amor de Jesus vai atrair pessoas a Cristo. É isso que ele espera da igreja. É isso que ele espera de mim e de você. Eu queria que você fechasse seus olhos e eu quero orar com você. Nós vamos ter um tempo de ceia agora. E o tempo de ceia é um tempo de fazer uma reflexão. E a reflexão que eu quero que você faça é: qual é o propósito da sua vida como igreja? Qual é o seu propósito? O seu propósito com os seus bens? O seu propósito com as suas coisas, seu propósito com o seu tempo? Qual é o espaço de Jesus na vida dessa igreja? Somos uma igreja relevante. Temos um propósito. Nosso propósito é nos reunir todo domingo juntos? Não, esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é levar o Evangelho de Cristo a toda e qualquer pessoa. Nos reunimos para nos fortalecer nessa verdade. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é que o sedento que esteja ao nosso lado possa receber de nós o copo de água da vida chamada Jesus Cristo. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é que as pessoas que estejam à nossa volta vejam o testemunho de que o dinheiro não nos tem. Muito contrário, nós o temos. E quando temos, o entregamos ao serviço do Senhor. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é termos o tempo livre para curtir do jeito que a gente quiser, enquanto tem tantas coisas do propósito de Deus. A igreja de Laodiceia se tornou uma igreja extremamente egoísta. Sou rica, estou farta,
não preciso de nada. Nessa noite o Senhor quer que nós, como igreja, entendamos que se o Senhor trouxe essa igreja até aqui, se ela existe até aqui, foi porque Deus a trouxe até aqui. E é Ele, somente a Ele, deve-se glória e honra. Mas o Senhor tem algo para fazer através dessa igreja. Os próximos anos na vida dessa igreja são anos de grande luta diante deste mundo, mas são anos de vitória, onde pessoas que nós amamos estarão se convertendo, estarão se congregando nessa grande comunhão, porque não haverá mais porta, e sim o grande banquete, o banquete do Cordeiro, como o Apocalipse se revela. E nós estaremos ali e levando essa luz do Evangelho de Cristo. Não seremos mais uma igreja que não olha para as necessidades das pessoas que estão lá fora, e muito menos as que não olham para as necessidades dos que estão aqui dentro, mas uma igreja que chora por causa do pecador, uma igreja que chora por causa dos seus pecados, uma igreja que sabe que a riqueza que temos não é o patrimônio que temos, mas é Jesus Cristo que nos tem e que é o nosso Senhor. Uma igreja que enxerga espiritualmente os grandes desafios da nossa cidade, e uma igreja que ora porque sabe que Ele se discerne espiritualmente, e só existe batalhas que só serão vencidas em nome de Jesus e através do poder da oração. Uma igreja que dobra o seu joelho e ora por aqueles nomes que muito nem se conhece. Uma igreja que entrega a sua vida e diz: Senhor, usa nessa cidade de Blumenau. Uma igreja que anda com vestes limpas, mesmo no meio da lama que nós vivemos. Uma igreja que não se corrompe. Uma igreja que se disponibiliza, que diz aqui: eis-me aqui, Senhor. Por isso, nessa noite, eu convido você a tomar a ceia do Senhor, fazendo esse pacto de falar: Senhor, eu já sei o seu propósito. O seu propósito é luz para as nações. O seu propósito é água para o sedento. Eis-me aqui, Senhor. Pode me usar. Deus, está aqui a tua igreja. Está aqui a minha vida, Senhor. Não permita, Senhor, que o Senhor coloque na sua boca uma água que não seja cristalina, fresquinha. Não permita que o Senhor pegue nas nossas correntes e sinta uma água morna que não pode ser medicinal. Não permita, Senhor. Nós nos arrependemos nessa noite dos nossos conceitos, dos nossos preconceitos, da nossa visão distorcida. Nós nos arrependemos do sentimento de nos bastarmos. Nós precisamos do Senhor Jesus. E nessa noite nós entregamos a tua igreja ao domínio do Senhor e do seu Espírito, para que o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação, tenha orgulho e alegria de saber que a sua igreja tem propósito de te servir e te honrar. É assim que eu oro, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.